Olá amigos, tudo bem? Um exemplo aqui sobre terapia do campo, que eu como falei no vídeo anterior, né, que vai ser uma sequência, que é uma ferramenta que eu estou usando bastante, eu estou muito encantado assim com essa ferramenta por conta dos resultados que ela tem dado, né, junto ao trabalho aí com os clientes. Inclusive tem um curso que vai ser lançado, que eu estou preparando, mas isso tem outro vídeo lá no canal, aí no canal, né, falando a respeito para quem se interessar. Mas a ideia desse vídeo é falar de exemplo, de um exemplo que aconteceu recente. O cliente trouxe o seguinte caso, a seguinte questão. Resumindo, né? Eu percebo que eu não consigo me entregar muito nas relações. Era um cliente homem. É como se eu tivesse dificuldade de sentir paixão ou amor. Aliás, eu olho para trás e não consigo perceber muito isso ao longo da minha vida. Eu gostei de algumas pessoas, mas quando eu olho assim os outros, né, as outras relações de um modo geral, a impressão que eu tenho é que eu não sinto da mesma forma. Será que eu sou frio? Será que eu tenho algum problema? E por acaso eu estou numa relação atualmente e eu percebo a discrepância entre o que ela sente por mim e o que eu sinto por ela, mas eu gosto muito dela, eu queria ficar com ela, eu queria sentir mais, mas acabo ficando em dúvida. E nessa dúvida eu fico sem saber se eu vou à frente nesse relacionamento, vou em frente nesse relacionamento, ou se é melhor parar por aqui. Porque eu tenho inclusive uma preocupação e um medo de magoar a pessoa. Vai que lá na frente ela está super envolvida e eu muito pouco, e isso faz com que eu queira sair da relação. Será que não é melhor sair da relação agora e evitar esse sofrimento? Bem, essa foi a questão que ele trouxe. E aí eu sugeri a leitura do campo, né? A terapia do campo, onde a gente vai fazer a leitura. Eu gosto de enfatizar essa diferença porque o conceito terapia do campo, ele faz a gente entender que essa é uma terapia sistêmica e integrada, porque ela traz todo o conhecimento que o terapeuta tem na sua bagagem. Então, como eu já disse em outras oportunidades, o campo às vezes mostra uma intervenção ou um processo terapêutico com o cliente que é algo que está na minha bagagem, ou que vem da neurolinguística, ou que vem da constelação familiar, ou até de outra fonte. Então, feito esse parênteses, vamos para o exemplo. A pessoa relaxou, eu também. Tem uma cadeirinha que eu gosto de colocar o cliente para fazer a leitura, que é uma cadeira que reclina, a pessoa relaxa, e aí eu faço aquela induçãozinha inicial para se conectar, né? Eu já não vou ficar mais explicando os conceitos. E aí, uma vez conectado ao campo, eu trouxe a pergunta do cliente, que o que seria melhor para ele? Continuar nesta relação ou terminar logo de vez? E aproveitando, o que pode estar por trás dessa sensação, dessa percepção que ele tem dele mesmo de não sentir muito, de dar a impressão que ele é frio nas emoções. Então essa foi a pergunta, mais ou menos assim, não foi essas exatas palavras, mas foi mais ou menos assim. E aí, como é de costume, eu já de olhinhos fechados, as imagens começam a aparecer na minha cabeça. E eu relato. E aí apareceu a seguinte imagem, bastante simbólica. Apareceu uma gangorra e o cliente, como se fossem dois dele, um em cada lado da gangorra. Ora embaixo, ora em cima, ora embaixo, ora em cima. De cara eu entendi que aquela imagem ela estava refletindo o problema. É exatamente assim que ele se sente, né? Dividido na questão do relacionamento. E aí na sequência apareceu o terceiro dele, como se estivesse de fora olhando, tentando entender o que seria o melhor caminho. E mais um pouquinho depois apareceu um quarto dele, que é como se ele estivesse numa visão de cima, olhando tudo sistemicamente, e eu só relatando as imagens e o cliente ouvindo. E aí teve um momento que deu essa pausa, quando ele estava lá na visão superior, e aí surgiu uma outra imagem. E aí eu vou explicar um pouquinho. É como se essa outra imagem que surgiu fosse fruto dessa visão superior, que no campo apareceu ele tendo.
É um pouquinho subjetivo isso, mas vamos lá. E aí a outra imagem que apareceu era ele empurrando um carrinho de mão e chegando perto de um despenhadeiro. E dentro do carrinho de mão tinha uma caixa. E é como se ele tivesse na intenção de jogar essa caixa pelo despenhadeiro. E aí eu fiquei olhando para aquela imagem, a princípio não veio nenhum significado assim que fizesse sentido para mim. E aí eu perguntei para ele, essa imagem e tudo que você está vendo até agora, né, porque eu estou relatando, faz algum sentido para você? Tem alguma coisa que vem na sua mente quando eu relato essa imagem? E aí olha a mágica que é essa terapia, né? Essa abordagem. Ele falou, não sei porque está vindo a minha mãe. Aí eu falei, beleza, então, o que a sua mãe tem a ver com essa história da sua dificuldade no relacionamento, na sua opinião? Foi a pergunta que me ocorreu fazer na hora. E ele, olha, tá me vindo aqui uma lembrança que eu não sei se tem a ver. Aí eu disse, qual? Quando eu era pequeno, pré-adolescente, adolescente, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe sempre falou que a mulher esperta é aquela que casa com um homem rico. E ela falava isso em tom de reclamação, como se ela estivesse falando dela própria, que não fez essa escolha de casar com um homem rico. E aquilo internalizou, porque é assim que funciona a nossa mente, né? A gente absorve as experiências e muitas vezes quando a gente está numa fase jovem que não consegue filtrar aquilo entra de alguma maneira e pode assumir o papel de crença, vira uma engrenagem interna. E aí a gente ali dentro do campo, né, de olhos fechados, relaxados, eu fui assim, mais ou menos conduzindo o processo. Mas o que isso que a sua mãe falava tem a ver com o que você experimenta hoje? Essa coisa de não acessar o sentimento e até ficar na dúvida e tal. Aí ele disse assim, Anderson, eu acabo percebendo que eu tenho muita preocupação em relação a essa questão financeira. Eu falei, ué, mas como assim? Eu penso que se um dia eu me comprometer com uma pessoa e de repente a relação não der certo lá na frente, tipo casar e tal, na hora da separação isso vai me dar um grande prejuízo. Eu falei, caramba, que conexão, que crença invisível que estava ali dentro dele, comandando a percepção dele. E aí fui fazendo aí os comentários que por via intuitiva e lógica foram se juntando naquele momento. Eu falei, então, você passou a acreditar com essa fala da sua mãe, generalizou, né? Que as mulheres estão atrás disso, do dinheiro, que são interesseiras, a mulher esperta ela está sempre buscando um homem rico, e você criou um medo inconsciente de passar por essa experiência, de repente, após uma separação, ficar a ver navios ou dilapidar o patrimônio que você conquistou a vida inteira e por aí vai. Então é essa crença que veio lá da tua infância, através da sua mãe, sem nenhuma crítica à mãe, né? Os pais falam e agem da forma que eles também entendem, da forma que eles foram educados. Então é essa crença que está gerando uma espécie de impedimento emocional. E olha que incrível, olha como é que a nossa mente, o nosso sistema, ele é poderoso. Esse impedimento emocional era uma forma de proteção. Porque se eu não sentir as emoções de forma profunda, eu não vou me envolver tanto. Talvez eu nem case, talvez eu nem assuma um compromisso de verdade. E logo eu estou me protegendo de passar por aquela história de separar e dilapidar o meu patrimônio. E uma vez que você entende a crença, você está olhando para o núcleo do problema. E como é que o campo tinha trazido essa questão toda? Ele com um carrinho de mão, chegando na beira de um precipício com uma caixa. E dentro da intuição do campo eu falei, então agora é a hora de jogar essa caixa fora. Porque essa caixa representa a crença que veio da sua mãe, isso não é seu, é dela. Então eu te convido aí nesse processo de visualização, jogar essa caixa fora. E aí assim que ele jogou, eu ainda disse, agora é importante você colocar uma outra crença no lugar dessa. E como a terapia do campo ela é um processo sinérgico entre o terapeuta e o cliente, eu perguntei a ele, o que você acha que é legal acreditar a partir de agora, desse entendimento? Aí foi meio óbvio, né? Que nem todas as mulheres são assim,
que eu posso me permitir a liberar o meu sentimento, e quando aparecer a pessoa certa, que eu julgue a pessoa certa, deixar fluir naturalmente. E para a felicidade desse cliente, e para mim também, porque eu gosto de ver os bons resultados, a atual namorada dele é justamente uma pessoa que não é ligada nessa questão do dinheiro, que ele consegue afirmar que se porventura um dia eles se separassem, ela não seria aquela pessoa interesseira que ia querer tirar tudo dele. Então, nesse momento, é como se tivesse havendo ali uma ressignificação profunda e, ao que tudo indica, ele pode se dar a permissão de liberar o sistema emocional dele. E no final ainda apareceu a imagem da gangorra descendo para um lado. E nós interpretamos, eu e ele, que era o lado dizendo: esse relacionamento é bom para você, pode investir sim nessa direção. Alguns detalhezinhos, mas eu não quero deixar esse vídeo gigante, muito longo, sobre essa questão da interpretação, como a gente chegou nessa interpretação, né? Mas a interpretação final foi essa: que você pode investir nessa relação, que isso é bom e saudável para você, e de preferência agora com essa abertura no sentir. Muito bem, esse foi o exemplo, não dá para falar corrido sobre isso, mesmo que a minha intenção seja fazer um vídeo curto, porque senão o exemplo se perde e a gente sai dessa riqueza que é esse trabalho da terapia do campo. Então é isso, até a próxima, até o próximo exemplo, abração.